6 meses de Austrália. Fala galera, Nicole Eduardo Mochilar Eu Preciso e nós estamos há 6 meses na Austrália. Não dá pra acreditar. O tempo passou muito rápido desde que a gente chegou e a gente vai agora fazer a nossa caminhada aí no nosso dia de folga e vamos bater um papo aí meio informal sobre alguns tópicos que a gente pensou sobre considerações desses 6 meses, primeiros 6 meses de Austrália, né? E meu braço vai cansar, porque 1 minuto de vídeo ele já tá cansado de segurar esse tripé aqui, a gente vai ficar mudando de lado. E a gente tem que ficar olhando um pouquinho pro chão também, porque a gente tá meio que no meio do mato, ainda não foi pra estrada e aí se passar uma cobra aqui, vai saber, né? É verdade, já podemos puxar... Que isso, calma. Oh, eu achei que... Não sei o que eu achei. Já podemos dizer que a Nicole já tem um estresse pré-traumático, né? Porque tu nem teve nenhuma experiência tão traumática assim. Então a gente chegou na Austrália em fevereiro desse ano com o visto Work Holiday, que é o visto que nos permite, que vai nos permitir, está nos permitindo trabalhar e viajar pelo país. Chegamos por Sydney, mas ficamos apenas uma semana lá. Então a gente não conhece tão a fundo a Austrália que diria que a maioria dos imigrantes conhece, né? Porque a maioria das pessoas chega por Sydney, fica lá com visto de estudante e tal. Temos vários amigos que estão lá nesse momento. Mas a gente veio depois de 6 dias em Sydney, nos mudamos para o território do norte da Austrália, que é uma Austrália bem diferente dessa Austrália aí da costa leste, costa sul ali de Melbourne e tal. Então a gente já pode começar esse vídeo dizendo que esses 6 primeiros meses de Austrália foi vivendo uma Austrália mais raiz, assim, uma Austrália mais caricata e que de fato a maioria dos imigrantes não conhece, porque é bem difícil, assim, são poucos os que vêm para esse lado da Austrália, né? É uma Austrália que tu vê mais no filme Crocodile Dundee, tu vê é mais imersivo na cultura aborígene, então é uma Austrália que o mundo moderno meio que deixou um pouco esquecida, mas que ainda existe, que ainda é a Austrália de fato aqui onde a gente está vivendo. E por que a gente veio para esse canto do país? Bom, inicialmente queríamos fazer os 88 dias, que é um período solicitado pelo nosso visto para que ele possa ser renovado posteriormente. Essa renovação é possível se tu trabalhar em algumas áreas com o CEP de rural, assim. Então se tu trabalhar em hospitalidade, que é atendendo em bar, em hotel e tal, aqui no território do norte é possível renovar. Então a gente recebeu uma proposta e veio para cá. E já podemos falar então sobre trabalho, né? Como é arrumar trabalho na Austrália, qual foram as nossas impressões desses primeiros 6 meses. Legal que deu bem coisinha, agora a gente começa a falar de trabalho. Eu vou mudando de braço, eu falei. Então tá, a gente conseguiu um trabalho em 6 dias. Mas como foi esse processo assim para conseguir um trabalho? Foram muitas e muitas aplicações e durante essas aplicações a gente via muitas centenas de pessoas também aplicando para esses trabalhos. Então a impressão que a gente teve é que teve muita gente chegando ao mesmo tempo na Austrália, então ficou bem concorrido a busca por empregos e ainda está, porque eu sigo monitorando ali os grupos de trabalho, mesmo não aplicando efetivamente para as vagas. Eu vejo que cada anúncio de vaga, de uma boa vaga, tem tipo centenas de comentários, assim. Então, e muito mais gente se oferecendo para trabalhar do que ofertas de trabalho. Mas ao mesmo tempo tem bastante oferta de trabalho, só que pelo menos eu e tu, assim, a gente quer um trabalho ali com carga horária razoável, com um pagamento legal também. E aí quando tu quer todos os requisitos fica um pouco mais complicado, né? Então trabalho na Austrália eu acho que está um período mais difícil de se conseguir, se tu quiser um bom trabalho. Mas trabalho por trabalho, se tu não tiver muita frescura, tu consegue sim. É a nossa percepção, assim, pelo menos. Outra percepção que a gente teve, nós achamos a Austrália um pouco mais burocrática, assim, em relação a trabalhos. Meio que tudo eles precisam de uma certificação. Para tu trabalhar num bar, tu precisa do chamado RSA, para tu trabalhar em obra, tu precisa tirar no mínimo o white card, e aí à medida que tu vai se especializando, tem outros tickets que eles chamam, né, que tu vai tirando para trabalhar em altura, para trabalhar em lugar fechado, para trabalhar em lugar que tem asbestos, para trabalhar com isso, para trabalhar com aquilo. Então é bem burocrático para quem está chegando começar a se especializar e tirar essas coisas, e pode ser até caro para quem não tem muita grana, vindo do Brasil. E não só burocrático, como também um pouco mais complexo de tu entender as leis trabalhistas, teus direitos, como funcionam os salários, porque aqui existe um sistema de award, e aí cada função
tem o seu próprio salário mínimo, suas próprias penalidades, que eles chamam. Então, se tu trabalha em hospitalidade, tu vai ter um salário mínimo e vai ter umas penalidades lá se tu trabalha no final de semana, de noite, em feriado. Se tu trabalha na área de construção civil, são outros salários mínimos. Se tu trabalha na agricultura, é outro. Então, são coisas bem complexas de entender, que sinceramente nem a gente conseguiu entender ainda direito plenamente. Inclusive a gente está num tipo de contrato que se chama casual, então a gente não tem vários dos direitos que um contrato fixo tem. Por exemplo, a gente trabalha final de semana e a gente ganha o que eles chamam de flat rate. Não interessa se é de noite, se é de dia, se é final de semana, a gente sempre ganha a mesma coisa. O que os australianos que trabalham com a gente dizem que é mais vantajoso para a gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma área meio escura, assim. Então eles não têm direito a férias, não têm direito a licença médica remunerada. Então, para nós que estamos aí sempre se movendo de um lado para o outro, beleza, né? Mas para um australiano é um pouco mais complicado isso e parece bem complexo de entender se de fato é benéfico ou não. E uma parte muito importante de conseguir um bom trabalho é tu ter um bom inglês, né? Quanto melhor o teu inglês, melhor vai ser o trabalho que tu vai arrumar, isso é óbvio. E o inglês australiano não está sendo fácil, né? Não é fácil. Não, não é, ainda mais porque estamos numa região bem peculiar da Austrália, então é uma região de interior. O inglês australiano, por si só, ele já é um inglês com muitas gírias, assim, muitas coisas que só depois de um tempo aqui que tu consegue começar a entender e formular ali as frases que eles estão falando. Agora a gente já está mais adaptado, mas principalmente no início foi mais desafiador trabalhar. Ah, com certeza. Nessa parte da Austrália, dá pra dizer isso? Porque eles têm apelidos para tudo, eles chamam o copo de um apelido, eles chamam uma caixa de um apelido, e eles abreviam tudo. Então o vinho, Sauvignon Blanc é Sauv, o Cabernet Sauvignon é Cab Sauv. Tudo é abreviação, tudo é apelido, tudo é gíria e falado de uma fonética horrorosa. A gente fala que é latido de cachorro, né? Então o sotaque realmente é pesado, mesmo para quem tem um bom inglês, às vezes é complicado. Mas vale mais uma vez reforçar que a gente está falando da perspectiva, né, de quem está aqui no norte da Austrália. Claro que nas grandes cidades é um pouco mais globalizado, sei lá. Ainda assim é difícil, porém tu vai ter gente de todos os cantos do mundo, né? Então tem muitos sotaques diferentes e é muito confortável tu falar inglês com outra pessoa cuja primeira língua também não é inglês. O que acontece muitas vezes nessas grandes cidades, né? Muitas vezes quem vai te atender ali geralmente não é australiano. Então a gente está fazendo aqui essa caminhada e ao mesmo tempo dando aquela suadinha, porque o clima aqui é muito abafado, especialmente no território do norte. E quando a gente chegou, a gente era mais ou menos, era perto de 1 da manhã, a gente saiu do aeroporto, imediatamente a gente se olhou e sei lá, acho que a gente transmitiu o pensamento, a gente nem verbalizou, a gente só pensou, não sei se vai dar para ficar aqui. Porque era tão quente, tão abafado, assim, ó, aquele calor de não conseguir respirar. Agora a gente está no inverno, as temperaturas melhoraram, elas não baixaram de 30 graus aqui no território do norte, mas é a temporada seca, então não é tão úmido e as noites são muito agradáveis. As noites são tipo ficar de camisa, sentado na rua ali, tu fica de boa, quando tem uma brisa principalmente. Coisa que novamente é impossível não comparar com a Nova Zelândia, né? Que a gente nunca pegou uma noite que a gente não passasse frio na rua, né? Se não tivesse com um casaquinho. Então aqui realmente as noites são boas e a Austrália é um país de proporções continentais, assim como é o Brasil, então o clima muda muito, né? Lá para o sul também vai ser frio, coisa que não existe aqui em cima. Ali a costa leste ele tem um clima muito mais parecido com o clima de São Paulo, Rio de Janeiro ali, então Sydney vai ter um clima parecido. Na verdade, eu acho que em geral é um clima bem parecido com o Brasil, né? As diferenças de temperaturas que o país inteiro enfrenta uma região para outra. E já que a gente falou de clima, quem nos acompanha aqui há mais tempo, acompanha todo o nosso, ou parte do nosso tempo na Nova Zelândia, sabe que eu não entrei na água, não tive coragem de entrar na água, seja do mar, seja de cachoeira, seja do rio, seja do lago. Hashtag mergulha Nicole. Hashtag mergulha Nicole. Eu não entrei uma vez, eu não consegui entrar uma vez, porque era simplesmente impossível, era uma água tão gelada que eu não tinha coragem, eu não tinha vontade de entrar. Em comparação, aqui na Austrália, nesses 6 meses, a gente já foi em cachoeira, a gente foi até no mar quando a gente estava na primeira semana em Sydney. Agradável. Mais uma vez, dá para comparar também com Brasil, com o mar do Brasil. A diferença é que aqui tem muito animal que pode te matar. Então cada praia que a gente vai, tem uma placa ali naquela praia dizendo qual animal naquela praia pode te matar. Aqui no território do norte é muito
crocodilo. Então aqui tem muito crocodilo de água salgada. Então a maioria das praias aqui no norte, não é permitido tu entrar, justamente por esse risco. E aí tem outras praias que é tubarão branco, tem outras praias que é o polvo mais venenoso do mundo, outros é a água viva mais venenosa do mundo. Então Isso é muito bizarro. isso é complexo. E até um dos parques nacionais que a gente conheceu aqui na Austrália, né, semanas atrás, teve um cara crocodilo, né? que foi atacado por um crocodilo. Né? Então, aproveitando que a gente está falando de vida selvagem, nem só na água tu pode ser morto aqui na Austrália, né? Então a gente já viu a nossa primeira cobrinha, aparentemente inofensiva, passando por nós ali numa trilha que a gente fez. Mas aqui, volta e meia, no lugar que a gente mora, tem umas cobras super venenosas aqui, que o jardineiro que trabalha ali tira foto e nos mostra, embora a gente nunca tenha visto pessoalmente, né? Sim, esses tempos também alguns colegas de trabalho mandaram um vídeo de uma cobra, era gigantesca aquela. Mas era uma python, que também é inofensiva, embora Tudo seja bem. gigante. Era gigante e seria assustador ver ela. Então, assim, essa região, muita gente que mora só nas grandes cidades da Austrália fala: ah, eu nunca vi uma aranha, nunca vi uma cobra aqui. E de fato, né, provavelmente nas grandes cidades, tu aí que morou numa grande cidade da Austrália, daqui a pouco pode dizer isso. A cobra não, mas a aranha tem. E a aranha também a gente ainda não viu nenhuma, embora a gente tenha nenhuma muito aterrorizante, né? Exato. Embora a gente tenha visto muitas. Muitas, todo dia, aranha é o que mais vê. Eu que limpo os quartos, né, aqui do local. Nossa, todo dia eu vejo uma aranha, mas normalmente é aquelas aranhas assim pernudas que ficam nos cantinhos assim do teto só pra comer mosquito, sabe? Mas Inclusive a gente tem algumas de estimação no nosso quarto. A né? gente tem alguma estimação no nosso quarto. Mas a aranha realmente perigosa, nós não vimos nenhuma ainda. E tem a parte fofa da vida selvagem também, que a gente já viu incontáveis e incontáveis wallabies, inclusive aqui gravando esse vídeo, né? Tá, eu falo o que é o wallaby, né? Porque muita gente nunca ouviu falar. A gente chama... Eu nunca tinha ouvido falar. A gente chama de mini cangurus, né? Porque eles são basicamente isso. O que diferencia um wallaby de um canguru é o tamanho. O wallaby é um canguru pequeno. Então aqui nessa região que a gente está tem muitos. Aqui eu tô vendo eles lá. Sim, só que eles saem correndo, né? Tu não consegue chegar perto deles. Eles saem correndo, saem pulando. Sai pulando. Eles vão sair pulando. Nada representa mais 6 meses de Austrália. Ué, aquele ali tá paradinho. Aquele ali tá... Pô, a gente nunca chegou tão perto de um... Lá vai. Ah, pulou, foi. E os koalas? Os koalas ainda não vimos nenhum, mas eles se alimentam disso aqui, ó, eucalipto. Não sei se tem nessa região, na verdade. Pois é. Olha ali, um ali. Ih, Eduardo, mentiroso. Essa é uma loucura. Imagina. Mas tem um outro animal que faltou, que nos incomoda muito, que a gente não falou ainda. Qual? Que é um inseto, na verdade, né? Que são as moscas australianas. Cara, elas ficam na cara, elas querem entrar em todos os orifícios do rosto. Elas são moscas muito mal educadas. Bem diferente das moscas que a gente tem no Brasil, né? Uhum. Essas aqui, elas não têm piedade, elas querem entrar no teu nariz, elas não têm medo, muito porque os australianos não educaram elas direito. Porque se tu vê os australianos numa área que tem muita mosca, tu vai ver as moscas caminhando na cara deles, assim, e eles seguem vivendo a vida deles normal. Então eu não sei se eles fazem isso porque eles já se acostumaram com as moscas, ou as moscas que fazem isso porque se acostumaram com esses australianos preguiçosos, entendeu? E faltou mais um. Qual? Que a gente conviveu bastante aqui nesse trabalho. Os sapos. Ah, sapos. Nossa, tem muito sapo aqui. Muitos sapos. Eu lembro Sapo na minha primeira cururu, semana, eu Mas é tava que indo... eles são uma praga da Austrália, eles não são nativos, eles foram introduzidos. Tudo aqui. bem, tem de monte. E, inclusive na minha primeira semana, eu compartilhei até que eu tropiquei num sapo. Eu tava indo no restaurante e eu tropiquei num sapo, da quantidade de sapo que tem aqui. Então as histórias sobre vida selvagem na Austrália não são exagero, realmente tu vai ter muito contato com vida selvagem na Austrália. Principalmente se tu sair das grandes cidades. E sobre os salários, essa talvez seja a melhor parte de vir morar na Austrália e principalmente trabalhar na Austrália, né? Porque os salários aqui realmente eles são alguns dos maiores do mundo inteiro. Então o salário mínimo aqui é 22 dólares australianos, mas é muito difícil tu receber isso. Então a gente, por exemplo, recebe 30 dólares australianos por hora antes dos impostos. Isso for... Ai, só um galho, velho. Vai ser o vídeo inteiro isso. Então, se tu for um trabalhador aí que tenha certo conhecimento, por exemplo, um pintor, um carpinteiro, tu vai ganhar muito mais do que isso. Os salários aqui, eles realmente são elevados comparado com outros países de primeiro mundo, como Nova Zelândia, os salários são muito maiores do que na Nova Zelândia,
como Irlanda nem se compara. Então aqui a gente convive com pessoas de várias partes do mundo, vários países, e brasileiros também que trabalharam em outros países, e todos eles falam, aqui eu ganho muito mais, aqui eu ganho muito mais, aqui eu ganho muito mais. Por isso que até muitos europeus querem ficar aqui, não é só brasileiro que quer ficar aqui a longo prazo. Então os salários australianos são realmente muito bons. E também é muito alto o custo de vida, né? A gente vê isso muito refletido no preço das acomodações agora. Felizmente a gente conseguiu esse trabalho que nos proporciona acomodação gratuita. É bem difícil acreditar que uma pessoa que venha com visto de estudante para trabalhar a limitação de horas ali que eles põem, que eu acho que são 24 horas por semana, morando numa grande cidade como é Melbourne, Sydney, respeitando essas limitações do visto, eu acho bem improvável de tu conseguir guardar dinheiro. Isso se conseguir pagar todo o teu custo de vida, né? Mas vale dizer também que aparentemente a Austrália está em crise de acomodações, assim, nesse sentido. Se tu não trabalha e ganha em dólar australiano e tem, por exemplo, um visto como o nosso, que é muito bom, né? Que não tem limitações de horas, a gente pode trabalhar quanto quiser e buscar trabalhos que provêm acomodação gratuita. Se tu tá vindo principalmente turistar, trazendo reais para só viajar na Austrália, é muito caro. Tu vai gastar muito dinheiro, com tudo, assim, é muito caro viajar na Austrália. And a última coisa que a gente quer falar é o que nós achamos dos australianos. Então, isso é muito difícil, né? É muito difícil de gerar uma opinião a respeito de algo que a gente teve tantas e tantas interações aqui, milhares, eu diria, né, atendendo os clientes ali, e 99% delas são muito positivas. As pessoas são educadas, as pessoas têm bons modos, nos tratam bem. E a gente teve algumas interações bem negativas. Então, teve a vez que o cara me mandou eu voltar para o meu país lá no bar. Teve agora a vez que a mulher nos atendeu muito mal no posto de saúde, não quis nos aplicar a vacina, claramente sendo preconceituosa. E aí tem os australianos que são os caras do interior, entendeu? Que, enfim, que tem um jeitão grosso de ser. São ignorantes, ignoram o mundo ao seu redor, ignoram a sociedade moderna, assim. Então, tem muito aqui, agora a gente vai falar da região que a gente está, né? Eles são muito, muito racistas aqui. Isso é inegável, pode ser diferente nas grandes cidades, com certeza, mas aqui no território do norte, que tem um conflito racial entre a população aborígena e a população colonizadora, eles são muito racistas. Mas assim, muito racistas, descaradamente racistas, de dar risada, de falar na frente dos aborígenes, entendeu? Tipo, não ter vergonha, não ter, sei lá, não ter filtro nenhum, sabe? Isso merece um vídeo por si só, né? A gente quer fazer um vídeo sobre o racismo na Austrália, passado, presente e futuro. Porque como foi no passado, o que gera toda essa tensão racial hoje, como é hoje e o que a gente espera ver do futuro da Austrália com as medidas que estão sendo tomadas hoje, né? Como é que vai ser? Mais uma vez, né, estamos falando aqui das nossas percepções de pessoas que estão no interior da Austrália, no território do norte. É claro que as grandes cidades é uma outra história, né? Tem muitos imigrantes nas grandes cidades, muitos brasileiros vivendo aqui na Austrália, que jamais devem ter passado por qualquer situação dessa. E eu sinceramente acredito que tu vai ter mais interações positivas do que negativas aqui na Austrália. Eu acredito que, de maneira geral, eles são receptivos, assim, podemos dizer assim. Então, gente, essas foram as percepções de duas pessoas que estão vivendo há 6 meses, só 6 meses na Austrália, ainda tem muita coisa pela frente. Possivelmente as nossas percepções vão ir mudando ao longo desse tempo, né? Até porque nós vamos conhecer outros lugares da Austrália. Então a Austrália, por ser esse país imenso aí, vai ir se modificando, a gente sabe disso, dependendo para onde a gente for. E no final a gente vai fazer um vídeo de 2 anos na Austrália, nossas considerações. Boa. Então se inscreve para não perder. Quem sabe até de 1 ano, né? Acho que um ano vai ser válido também. Nossa, vocês estão vendo? O vídeo inteiro a gente passou assim, né? Afastando as moscas. Então, tchau! Tchau, gente. Até o próximo. Deixa o like. Foi. Tchau, amigos. Fofinhos.